E aí, povo, como é que vocês estão? Povo, vou fazer um negócio diferente aqui. Como ontem eu cheguei, alguns viram, né? Que ontem eu cheguei no mestre. E assim, muitos vão criticar, né? Mas depois que chega no mestre, ainda estamos na metade da temporada. Acho que falta 15 dias, 14 dias. E assim, abre a possibilidade. Eu joguei uma partida agora. Eu tava gravando, mas desvirtuei tudo que eu ia falar. Aí eu vou ser mais sucinto. E assim, e abrir a possibilidade de ver outras possibilidades de pokémons, né? Eu joguei de Leafeon. Perdeu, não sei nem se... Não perdemos feio, não. Perdemos por uma partida ok, né? E treinar, eu tô jogando só, tô subindo de Espion, né? Como todo mundo acompanha aqui. De vez em quando eu pego um ou outro. Mas não foge muito. É Espion, Snorlax, o escopo tá bem restrito. Pra subir, né? Porque aí você subindo não tem como você ficar fazendo um teste, né? Você tem que ser um pouco mais assertivo. Aí eu vou. Agora eu vou começar a jogar. Treinar, testar com outros pokémons. Talvez eu consiga ver algum outro, né? Não vou testar build, testar Pokémon, que a maioria deles eu já tô com as builds já mais acertadas, os emblemas também, já tenho já mais ou menos o que usar em cada coisa. E assim, a primeira partida que eu joguei de Leafeon, a primeira partida de mestre. Teve draft, e draft é uma tragédia. E assim, eu poderia até ter gravado comentar o replay. Porque assim, eu não esqueci de marcar a rota, acabei pelo top. No começo, teve dois que foram na jungle. O, o Machamp e o Cinderace. O Machamp foi lá pra frente, ele foi invadir a rota, a jungle adversária. Foi nocauteado. Depois ele veio roubar a jungle do Cinderace. O Greninja depois foi lá pra frente na jungle oponente, foi nocauteado também. Eu tava sozinho contra três no top, eu abandonei o top também, aí vim pra baixo. E teve todas as loucuras do solo Q. E todo mundo mestre. Já que teve draft, todo mundo mestre, né? Enfim, mas meu intuito foi bater um papo com vocês para falar sobre streamers, né? Eu gravo gameplay, mas enfim, tem coisas que eu queria, assim, sinceramente, ter mais paciência com algumas coisas. Ó, eu acompanho três, assim, mais assíduo. O Bruno sempre acompanha as coisas dele e a Jessie. E também acompanho o Oki. Aí o que. Pra não ficar aqui parado, deixa eu ver assistir alguma coisa aqui. O, o Oki. Cada um é um diferente. O Bruno tem as gameplay dele, que é divertido de assistir. Ele joga com a galera, né? E é divertido de assistir. A Jessie traz notícias e o Oak
ele tem a pegada dele. Só que assim, ele meio que. Como que eu vou falar? Ele meio que dá dica de gameplay. Só que é muito. Eu não faço isso. Nunca não tenho habilidade para isso. E, e segundo, que é muito delicado. Por exemplo, ó, vou usar um exemplo da Alcreme. Aí se o streamer ele tá afim de falar bem da Alcreme, por exemplo. Ou pode ser qualquer outro Pokémon, mas eu vou usar a Alcreme de exemplo. Ele joga 8 partidas. Aí das 8, ele ganha 2. Aí das 2 ele vai ver qual que foi a melhor, porque ele quer falar bem, né? Qual vai, vamos supor, como era um suporte de cura, um que ele fez mais. Aí em uma ele fez 50k de cura e na outra fez 90k. Aí evidentemente que eu ia falar dessa. Ele, ó, o Pokémon é muito bom, que não sei o que. E assim, eu acho que você tem que ser honesto com com o público. Porque assim, eu sei que no começo eu acompanhava bastante o Mazo. Eu pegava mais a questão dos itens, né? Item de emblemas. Aí eu copiava ele nos itens, no emblema. Aí ele jogava, ele fazia no vídeo, né? Ele fazia 140k de dano. Eu pegava o mesmo Pokémon que ele. Aí eu fazia 40, 50k de dano. Não que isso seja relevante, mas pelo contexto. Aí eu falava, mano, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Aí eu falei, você quer saber? E depois de muito. Aí depois que teve uma vez que eu vi ele falando de um Pokémon, ele jogou um monte, né? Eu tava acompanhando a live, eu tava ouvindo a live dele na Twitch. Eu tava fazendo umas coisas, umas tarefas e. Beleza. Aí vi. Aí tá. Aí depois, no dia seguinte, ele tava jogando de. Até eu já comentei aqui algumas vezes sobre isso. De Ruô. Aí a média que ele fazia de. Que o Ruô é defensor, né? A média que ele fazia era 30, 40. Ele tancava mais, né? Aí teve uma partida de um monte. Ele fez 100k de dano. Aí qual que ele soltou? Colocou na thumb. Esse Pokémon tá quebrado. 100k de dano. Precisa de nerf. E não foi a realidade. Foi aquele recorte que ele pegou. Tá certo que ele é streamer, ele precisa gerar conteúdo, mas eu acho que isso beira a desonestidade. Eu peguei e parei de acompanhar ele por culpa disso. E assim, eu já tava vendo outras coisas, mas esse foi a gota. E a mesma coisa está acontecendo com o Oak. Né? Isso na minha visão, na minha opinião. Pode ter muita gente que ache legal isso daí, e não veja problema nenhum. Eu vejo muito problema nisso. Eu não acho isso legal porque para mim beira a desonestidade. Eu sou um jogador mediano para ruim. Eu sei da minha competência, eu sei do meu limite. Meu limite é pegar mestre. Eu não consigo mais que isso. Só teve uma vez que eu consegui pegar 1400. Mas isso faz bastante tempo que eu estava jogando mais em duo. E esse também é uma coisa que, por exemplo, quando
Isso é que fica uma. Provavelmente isso não vai chegar nele, né? Mas, por exemplo, quando você tá falando uma gameplay, você informar se você estiver em duo. Você, ó, gente, eu estou jogando aqui em duo, o duo é X, o duo é atacante, eu estou jogando de defensor com de duo de atacante, porque acontece muito isso. O cara tá de atacante, tá em duo, aí tem um aí tem um suporte, ou tem um atacante, ou tem alguma coisa que aí deixa a game, aí valoriza a gameplay dele. Entendeu? Aí vamos supor que a joga de Blaziken jogando em duo com uma conf grudada nas costas dele, ou com uma Alcreme, ou com uma Blissey mesmo, com suporte do lado. Ou seja, aí o cara vai valorizar muito a partida dele. Tá certo, gerar conteúdo, mas isso pra mim beira a desonestidade. Não, cara, tá chamando o cara de desonesto? Ele tá fazendo uma coisa que não é realidade. Não é realidade. Ele tem que pegar uma gameplay. Vai, vamos. Eu vou jogar, vai. Tá aqui o Blaziken, vou jogar de Blaziken. Eu vou jogar solo, porque eu quero ver, medir como que tá. E eu sei o que eu jogo. Vai. Vou falar de mim. Eu estou jogando já há bastante tempo com a Espion. Que golaço! Aí eu vou fazer uma gameplay explicando alguns conceitos, né, na minha opinião, que eu acho relevante da Espion. Aí eu vou falar, eu já tenho um pouquinho de conteúdo, porque eu tô jogando há três temporadas, tô subindo de Espion. Beleza. Aí eu vou fazer, assim, ó, eu jogando de Espion, pra mim as habilidades dela é essa e essa, por isso, por isso, por isso. Os itens que eu uso com ela são esses, por isso, por isso, por isso. Os emblemas que eu uso é por isso, por isso, por isso. Entendeu? Não eu catar, jogar de Espion. Aí numa partida que realmente vai, eu faça 120k de dano, faça 20 kills, faça um monte de ponto que totalmente fora da curva. Pegar essa partida de referência e subir ela. Falar assim, o Pokémon tá excelente, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Não sei. Essa é minha opinião. Tá? E é muito complicado você falar sobre isso, porque sempre tem os defensores, né? Mas é. Poxa, eu não tô falando, eu tô falando a minha opinião, o que eu acho. Não tô falando que é a verdade. Não tô falando que todo mundo tem que pensar da mesma forma que eu. Nossa equipe que jogou o fino do fino, hein? Entendeu? Que golaço! É sobre isso. Que golaço! E assim, e jogo pra mim é pra diversão. Que golaço! Eu não sou profissional nisso. Que eu jogo, eu mostro minhas gameplays aqui. Até agradeço a quem tem paciência, porque tem coisa que é meio que mais do mesmo. Pokémon é um jogo que não tem o que se falar todo dia, não adianta. E falando sobre isso, 37k de dano com o Blaziken. Então, é sobre isso. E a próxima atualização tá agendada, balanceamento, né? Tá agendada pro dia 18, agora de julho. Ou se alguma coisa acontecer fora a parte. Não sei nada ainda sobre a Latias e o Latios.
sei quem virá primeiro, se virá os dois, se serão igual o Mewtwo X e o Y, embora vozes dizem na minha cabeça, as mesmas vozes que dizem sobre o Pokémon chinês virar global, essas mesmas vozes estão dizendo que vai ter um evento diferente, porque eles foram lançados juntos no servidor de teste. O Pokémon X e o Pokémon Y, eles não se complementam. Agora, a Latias e o Latios, sim. Eles têm até habilidades se tiver os dois na mesma equipe, que é o teleporte. Né? Que eles vão imediatamente para onde o outro tá. E sem falar que eu acho que eles têm mais bônus em habilidade, eu não vi ao certo, mas se eu não me engano tem. Tem essa habilidade e tem algumas outras coisas que eles funcionam juntos. Um é atacante, o outro, se eu não me engano, é suporte. Ou defensor, eu acho que é suporte. Mas então, aí tem essas coisas. E é isso. Né? Aí é só prudência e, por exemplo, coisas que eu vejo muita gente fazendo, é mais Blastoise, não sei por que motivo. Jungle, defensor não é pra ir na jungle. O Gyarados, o próximo passe de batalha vai ser do Gyarados, vazou isso lá na China. Na China não, no servidor de teste. Né? Vai ser o Gyarados que vai ser o próximo passe de batalha. O Gyarados, ele não é pra ir de jungle. A mecânica dele é diferente. Ele precisa pontuar, ele precisa fazer kill. A jungle não adianta o Gyarados, a Magikarpa ir para Gyarados. Então, faça o favor, tá? Atacante é para dar dano. Atacante é para ter um suporte com ele ou ele estar com um defensor. Atacante não é para ir na frente, com uma vaca louca. Defensor não é também para ir feito uma vaca louca para frente avançando sem ter ninguém de suporte. Preferencialmente um atacante. Então, são esses recadinhos para vocês, meus amores, amantes desse jogo que acaba com a paciência de qualquer um. Então, é isso. Fiquem bem. Espero que todos consigam chegar no Messi. Deixa eu ver falando isso, o coleguinha aqui. Essa mocinha aqui, a Sandy, tinha abandonado o jogo, parece que voltou. O canguru tá experiente ainda. Esse canguru, ele é streamer. Não é. Esse aqui é o Dragon. Que o objetivo desse rapazinho aqui, do GST Dragon, era chegar no Ultra, né? Só que eu acho que ele só chegou no Ultra e parou. Que era o objetivo dele. Mas então é isso.
Fiquem bem, divirtam-se, o jogo é para se divertir. Se começou a se irritar, pare, vá fazer outra coisa. Beleza? Então é isso. Fiquem bem e vejo vocês mais tarde ou em outro momento. Valeu e fui!